Quando eu era menina, eu tinha muitos sonhos. Eu somente tinha 9 anos, mas eu fui uma criança assim que tive muito pouca infância. Eu brinquei muito pouco, porque minha mãe precisou trabalhar fora e colocou eu na época como responsável, ou seja, cuidar dos meus irmãos. Parece assim um pouco assim dramático, melodramático, vitimismo. Não, eu só quero mostrar para vocês que minha mãe precisava de mim. E ela me educou com muita responsabilidade. Cuidar dos meus irmãos, fazer o alimento para eles, cuidar de uma louça, estudar. E eu tinha somente 9 anos. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you. Com o tempo, eu fui tendo muita responsabilidade sem ter idade suficiente para fazer tudo aquilo. Mas o tempo foi passando, foi entrando na minha adolescência e muitas coisas na vida da gente vai mudando. E eu tinha muitos sonhos. Quando era pequenininha, eu queria ser professora. Quando entrei na fase da adolescência, eu queria ser dançarina, porque realmente eu dançava muito bem. Eu era aquela dançarina da escola que sempre, maioria das vezes, eu tirava em primeiro lugar. Teve uma apresentação na minha escola e na época não tinha televisão assim como hoje nós temos internet, celular, Google, YouTube, eu não tinha essas coisas. Eu aprendi a dançar somente assistindo uma vez aquele filme. E eu coloquei na minha mente aquela situação que eu ia vencer. Falei, eu vou vencer essa competição. Eu tinha um amigo que era muito companheiro. Ele entendia muito de parte de som. E eu tinha uma caixa de som que o meu pai tinha, que era uma relíquia dele. E ele falou que traz essa caixa, que eu vou trazer essa fita gravada, que não era nem DVD, era uma fita cassete com a música daquele filme. E nós vamos ensaiar essa música. E foi o que aconteceu. Ele levou o aparelho e eu levei a caixa de som com muito medo do meu pai descobrir e lá fui fazer o ensaio. Eu me via naquele ensaio como se eu tivesse um monte de pessoas, aquela multidão me observando. Não tinha ninguém para me ensaiar, a não ser eu mesma. Mas eu imaginava que eu seria muita coisa naquele momento. E eu ensaiei com toda a minha força, fora as minhas responsabilidades de casa. Minha mãe trabalhava fora, eu já tinha meus 13 anos e eu tinha que cuidar dos serviços de casa, estudar e ainda ensaiar. Chegou o dia do concurso, eu tirei em primeiro lugar. É como se eu estivesse fazendo um show com a multidão, só que era um salão com todos os alunos da 5ª à 8ª série na época. E do nada, aqueles alunos levantam todos de pé e me aplaudem. Não fizeram nem votação, porque já falaram, já ganhou, já ganhou, já ganhou. Sabe por que eu tô contando isso para vocês? Um exemplo que eu estou dando de vida, tão jovem, tão criança na vida, mas eu tinha meus sonhos. Só que às vezes não acontece naquele momento, demora um certo tempo. Eu estou com 48 anos, faz algum tempo que eu estou trabalhando aqui na internet, mas já fiz muitas outras coisas, já tive um canal de muita evidência, só que também acabou, ele teve uma certa etapa ali, pronto, eliminou. Por quê? Era para eu vir com esse canal sobre superação, de como eu fiz para chegar aonde estou hoje. Lembrando lá do passado que eu já comecei a minha batalha. Eu já tinha sonhos que eu queria realizar. Na época, um professor, ou seja, era diretor, chegou e falou para minha mãe, coloca essa menina num balé. A minha mãe respondeu para ele, mas eu não tenho condições. Sabe o que ele falou? Mas essa menina tem futuro. Ela é uma menina muito esperta, tem muita força de vontade. Eu já tinha um talento lá atrás e eu me esqueci. Por quê? Porque eu deixei a paixão tomar conta da minha vida, deixei os meus sonhos para trás, tudo por causa de um homem que hoje não está comigo e não agregou nada na minha vida. É isso que eu quero mostrar para vocês, essa diferença de lá atrás do que eu estou hoje. Tive muitos tropeços, muitas dificuldades, mas naquela época o meu sonho parou. Por que ele parou? Porque ele ficou lá atrás? Porque eu permiti ele ficar lá atrás. Eu deixei ele lá. Mas eu fiquei sim com aquela frustração de eu não dar continuidade naquilo que eu tinha tanta vontade. Porque eu achava que o amor ia me fazer
a diferença daquilo que ficou lá. E eu tive que fazer uma escolha, pois o meu noivo na época me falou, ou a dança, ou eu. Bom, eu achei que fiz uma escolha grandiosa, de grande valor. Não, eu deixei a minha vida lá atrás. Por isso que eu quero dizer para você, mulher, não deixe ninguém tomar conta dos seus sonhos, dos seus objetivos, dos seus ideais. Porque se lá atrás eu tivesse dado continuidade, quem sabe o meu futuro tinha sido diferente. Chegou um momento da minha separação, pois eu casei, para quem não me conhece, eu casei, depois me separei. Com 25 anos, eu tive momentos que eu deixei lá atrás. O que é esses momentos? Eu fui num palco novamente, todos os sábados, e lá eu estava, realizando aquele sonho que eu deixei lá atrás. Nesse momento eu senti a vontade de viver, de ser eu mesma, Ilmar Ferreira, não ser o que queriam que eu fosse. Eu descobri aquela mulher que estava lá atrás, que só era jovem, uma menina, mas ela tinha sonhos, que hoje estava vivendo a sua realidade. Por isso que eu digo para vocês, mulheres, só vivemos na tristeza, na angústia ou naquela dificuldade porque a gente aceita qualquer coisa, achando que o casamento vai te fazer feliz. O casamento faz parte do ser humano, tanto da mulher quanto do homem. Isso acontece para montar uma família, mas quando não dá certo de um jeito, você tem que tentar de outro, deixar de viver por homem, ir atrás do que você quer, de como você quer, do que você quer fazer. Algo mais maravilhoso de se viver, sendo você, realizando os seus sonhos. Esse é um pouquinho da minha história. Tem muitas outras coisas no meio desse caminho, mas isso foi um pouquinho da minha infância, de uma parte da minha adolescência. Mas existem muitas outras coisas do que eu passei. Mas eu só dei um exemplo. Nunca deixe de sonhar. Sempre viva o seu momento sendo mulher. Ain't it great?